poder comumente está associado à riqueza, influência ou feitos físicos. Contudo, ser poderoso vai além de ser bem-sucedido. Está nas coisas mais simples e rotineiras que não damos valor, como se alimentar sozinho, ser independente, autônomo em suas funções. Olá, eu sou Letícia Monclaro, fisioterapeuta, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, e hoje começa a nossa segunda temporada do podcast Despertando o Poder do Corpo. E hoje já vou começar colocando o dedo na ferida e quebrando esse conceito superficial de poder. Conceito esse que está sendo cada vez mais reforçado pelos influenciadores e pela rede digital, onde coloca ter posses e um certo estilo de vida como o real poder do ser humano. Contudo, fisiologicamente, somos capazes de muito mais do que só comprar. E é exatamente se lembrar disso é que faz voltarmos a quem somos e rever os conceitos. Isso gera muito menos sofrimento e logo autodescoberta. Porém, vamos começar pelo começo? Segundo o chat GPT, poder é igual a influência, controle, jurisdição, energia ou autoridade. Energia, sendo bem sincera, é a definição que mais se comunica comigo, já que, para realizar qualquer tarefa, nós precisamos dela, assim como um computador. Assim como o computador precisa de energia para poder ligar, acessar a internet e tudo mais, nós também precisamos de energia para poder levantar do sofá, caminhar, beber água, correr ou até mesmo fazer uma compra pela internet. Quando não cuidamos para que nosso corpo tenha acesso a essa energia, ou então não damos energia o suficiente para ele, ou simplesmente paramos de utilizar as estruturas corporais, nós geramos desgastes que são mais conhecidos como lesões, ou então somente perdas de função. Porque não necessariamente nós temos uma lesão na perda de função. Podemos deixar de ir ao banheiro sozinhos sem ter uma lesão. Podemos deixar de conseguir pegar um copo em cima do armário sem ter uma lesão. Apenas levando em conta a lei do uso e desuso. Quanto mais parado o nosso organismo fica, menos ele vai dedicar energia a cuidar das estruturas. Por exemplo, se não fazemos exercício físico, o nosso corpo não vai entender que precisamos fazer força, que precisamos que os nossos músculos sejam fortes e competentes. Logo, ele manda menos energia para essa estrutura, menos aporte sanguíneo e os músculos vão atrofiando, que é o que conhecemos como sarcopenia, que é a perda de massa muscular. O mesmo acontece com os ossos. E aí nós temos a osteoporose. Infelizmente, nenhuma dessas duas doenças está sendo só para os idosos, restrita ao envelhecimento. Cada vez mais jovens têm apresentado esse mesmo quadro devido ao sedentarismo. Mas tá bom, esse podcast não é sobre só sedentarismo, é sobre você ter qualidade de vida. E inevitavelmente a gente vai chegar no ponto do exercício físico, mas não como aquele clássico de você tem que ir para academia. Não, você tem que fazer aquilo que te gera prazer também, porque exercício físico também pode ser prazeroso, ainda mais quando estiver associado ao esporte. Mas isso é tema de um outro episódio dessa mesma temporada. Quando a gente volta a falar sobre energia e o nosso corpo, a gente começa a entender que para funcionarmos bem e termos qualidade de vida, quer dizer, independência, autonomia, individualidade e funcionalidade, a gente vai precisar ter poder. E poder é poder. Não sendo redundante, mas é que quando nós temos escolhas, possibilidades, a gente consegue ver melhor a vida e entender que não é tudo preto no branco. Há milhões de tons de cinza e coloridos aí para a gente poder explorar. É só querer sair da caixinha. E para sair da caixinha é enxergar a vida com adaptações e aprendizados, até mesmo em situações problemáticas. Quer alguns exemplos? Por exemplo,
quando nós não conseguimos fazer amizade dentro do nosso ambiente de trabalho? Ele é um ambiente hostil, ou então que não nos recebe bem, ou não comunica bem com os nossos valores. Porém, como somos adultos e temos que pagar conta, não dá para ficar escolhendo muito. Nem sempre você vai poder sair desse trabalho e viver o sonho do empreendedorismo. Até porque, fazendo aqui um parênteses, se todo mundo for empreendedor no Brasil, acabou o país, né? Ninguém trabalha para ninguém. Enfim, se você não está conseguindo ter amizades no trabalho, e é lógico, não há nenhuma falta de respeito nem nada do gênero, só realmente não tem aquela afinidade, é você realmente parar de olhar para o problema, que seria a falta de amizade, para focar no que você realmente foi contratado para fazer ali. Você tem amigos fora o trabalho, você não precisa estar se validando com amizades no trabalho. Precisa haver uma boa convivência e foco na tarefa a ser realizada. A mesma coisa se você está passando por um período com brigas. Brigas no relacionamento, brigas com a família, brigas com o namorado, com a mãe, com os filhos, enfim. É parar de focar no problema que aquela pessoa está te gerando e começar a focar na solução. É parar de focar em ter razão e passar a focar em resolver a questão que está sendo divergente para poder continuar o relacionamento. Ou então, se são fatores que realmente é intrínseco da pessoa e a outra pessoa não quer deixar de brigar ou então não quer modificar o seu comportamento, é gerar um afastamento saudável, que também não deixa de ser um foco na solução. Agora, quando a gente está falando de trânsito, que é outra coisa imutável e que estamos fadados a ter, visto que os transportes públicos estão cada vez piores, é você aproveitar esse tempo para realizar outras tarefas que não te exijam tanto, quanto ouvir um audiobook, ouvir um podcast, conseguir conversar com seus filhos, esposa, amigos, numa chamada, ou então com um carona que tiver do seu lado. É tornar esse tempo o mais agradável possível, já que ficar estressado não vai mudar em nada o que está acontecendo ali. Já se a gente passar a falar sobre a solidão e os transtornos que elas geram na gente, se a gente pensar nela como uma situação ruim, e aí vira uma problemática tremenda e passa a te levar a relacionamentos que não têm necessariamente a ver com os seus valores, tanto de amizade quanto relacionamentos amorosos. Então, é transformar o significado de estar só em coisas boas. Em você fazer programações, assistir um filme, ler um livro, coisas que te conectam mais com você e que você não poderia estar fazendo acompanhado. É modificar o status de estar convivendo só consigo para ser uma coisa prazerosa também. É se suportar. Concluindo, a palavra do episódio é possibilidades. Por isso que eu sempre vou tratar poder não como uma riqueza, mas como de fato poder fazer as coisas, poder ter função, autonomia. Não adianta você ter riquezas e você não conseguir ir ao banheiro sozinho. Não adianta você ter luxos e você não conseguir trocar de roupa sozinho, tomar banho sozinho. Como fisioterapeuta, eu sempre falava que o meu sonho de vida era poder tirar uma pessoa da cadeira de rodas e fazê-la voltar a andar. Isso, graças a Deus, aconteceu durante a faculdade ainda, enquanto eu estava fazendo o estágio, e acompanhar esse processo me fez ver, e esse discurso só foi sendo corroborado durante o tempo por outras pessoas, que quando a gente não tem, é que a gente dá valor. E é por isso que eu sempre falo para vocês darem valor tendo a possibilidade de caminhar, a possibilidade de levantar, de correr, de pegar, de abaixar, tarefas simples do dia a dia que passam desapercebidas. Porque quando nós precisamos reaprendê-las, já estando mais velhos, é um suplício, porque é muito mais difícil o aprendizado. Quando estamos crianças com HD livre, é muito mais fácil. Porém, reaprender o que já estava automatizado é um esforço tremendo para o nosso cérebro. Não é impossível, não é o fim do mundo, mas é sim uma tarefa muito difícil. Por isso, devemos cuidar do nosso corpo com esmero
para que ele seja capaz de realizar essas tarefas com eficiência. E caso algum acidente aconteça, nós também tenhamos recursos de contornar a situação com mais facilidade. Afinal de contas, o nosso corpo possui memória. Outro fator também muito interessante são as dores. Muitas vezes eu já ouvi no consultório, no estúdio, pessoas falando que nunca tinham procurado a atenção da fisioterapia por medo da dor piorar. Porque se mexer dentro de casa doía, então mexer fazendo força doeria ainda mais. Porém, o que as pessoas, na sua grande maioria, e você pode ser uma delas também, ignora, é o fato de que o nosso corpo não faz só força. Ele também se alonga, precisa de flexibilidade, que é a capacidade do músculo de esticar totalmente, voltar a seu tamanho normal. É também a mobilidade da articulação, o quanto que a articulação consegue mexer sem gerar dor. E isso tudo é movimentar-se com intenção, que é o papel do fisioterapeuta, do educador físico, do terapeuta ocupacional, também instruir essas execuções de atividades. Sendo assim, se você sente dor, o caminho não é ficar parado. Quanto mais parado, mais tensão acumula, mais a perda de circulação sanguínea, menos o corpo identifica aquela parte como funcional e mais você vai tendo restrição e perda de função. E tudo que a gente não quer é perder a funcionalidade, já que perder funcionalidade é perder independência. Por isso, o desafio da semana é que você busque movimentar-se. Movimento é vida, então não dá para ficar parado. Saia, vá fazer uma caminhada, tira a poeira da bicicleta e não precisa começar com 30 quilômetros. Ande 2 quilômetros, 3 quilômetros, vá no seu limite. Se o seu limite é andar até a esquina e voltar, tá tudo bem. Se para ir até a esquina você precisa de uma bengala, de um apoio, tá tudo bem. Se para ir até a esquina você precisa colocar um tênis, esse é o ideal. Mas você não precisa estar com a roupa da moda, com o telefone da moda, com nenhum artigo que influencia a sua aparência, porque ela pouco importa para a sua funcionalidade. O que realmente interessa é o movimento. Se você tiver condições, também procure um profissional para orientar a sua execução de exercício físico. E se eu puder te ajudar nesse processo, será um prazer. Porém, esse podcast não tem esse intuito. O que eu quero mesmo é que você vá e se movimente. Encontre um movimento que você sente prazer em fazer e assim você comece a cuidar da sua saúde física e, consequentemente, da sua saúde mental. Esse é apenas o começo da nossa segunda temporada. Então, já segue a gente aqui, curte o episódio, ativa as notificações para você não perder nenhum deles. E se você quer continuar essa conversa, é só me procurar na rede social @doutora Letícia Monclaro. Nós estamos nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. É um prazer estar de volta aqui com vocês. E assim eu finalizo mais um episódio de podcast. Beijo! Até segunda-feira que vem, às 7 horas da manhã.